tipo. Então, o Acelera é maravilhoso. E hoje eu sou extremamente agradecida. Muito obrigada, professor André, por tudo que você fez, faz, pelas pessoas que contratam a mentoria. Você é um excelente professor, um excelente coach. Eu indico para qualquer pessoa. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo material da segunda, pelas palavras de força, as mensagens de força que você mandou nos livros, você não mais esforça, no seu casinho. Muito obrigada. Eu te agradeço. O professor é um professor maravilhoso, é maravilhoso, muito a minha vida. Cara, o primeiro concurso que eu fiz, já ser aprovado, só tenho a agradecer. A ele que me acompanhou e a Deus principalmente. Mas com a força dele, com que ele me guiou, eu te falo, foi extremamente necessário e essencial. Moleque, gosto mais de você. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Fala, pessoa de sucesso, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, sou o André Fernandes, tá? Sou professor de informática para concurso, coach, treinador comportamental e mentor de performance para concurso público, tá bom? Então, estudando apenas 4 meses, eu fui aprovado em 12 concursos e não é porque eu sou inteligente, é por causa de método, tá? Então, a gente utiliza método e você que está aqui nessa aula, você que é meu aluno, sabe muito bem que eu falo muito de método, tá? Então, não passa quem estuda mais, quem estuda muito, né? Passa quem estuda certo, tá? Então, aconteceu comigo e eu trago aqui para você, sempre transbordo, deixando muito conteúdo aqui, muita dica, porque mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também, tá? Então, vamos dar continuidade aqui a mais uma bateria de questões aqui de Windows, tá? Então, nós vamos fazer mais algumas questões aqui. Eu já te convido a deixar aí o seu lápis, seu papel, sua caneta do seu lado, tá? A sua água para que você possa aí verdadeiramente aproveitar ao máximo essa aula aqui, tá bom? Então, bora lá, questão 6 e lembrando você que vai estar disponível aqui o download do arquivo para você baixar e seguir aí e fazer várias vezes, tá bom? Um usuário necessita de uma solução nativa do Windows 10 que se integre ao sistema operacional e proteja os dados do usuário contra ameaças de roubo e dados, criptografando os dados conforme eles estão sendo gravados. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que, no Windows 10, o recurso de proteção de dados, que pode criptografar os dados conforme eles estão sendo gravados e resolver a necessidade desse usuário é: letra A, o BitLocker; letra B, o DMA do kernel; letra C, proteção de informações do Windows; e letra D, AppLocker. Ó, essa questão, ela traz um conceito que cai sempre, cai sempre, cai sempre, cai sempre, cai sempre, tá bom? Então, quando você vê, deixa eu pegar aqui ó, e colocar a caneta mais uma vez, tá? Essa questão aqui, ela cai muitas vezes, tá? Nós estamos falando aqui do BitLocker, tá? BitLocker. O que é o BitLocker? É um recurso, tá, do Windows, a partir lá do Windows 7, tá, que protege os dados, ou seja, locker, ele bloqueia, protege os bits, ou seja, o conteúdo de unidades, tá, de unidades de armazenamento. Então, o que é isso? O BitLocker, ele vai criptografar, tá? Criptografar, ou seja, vai codificar, tá? Ele vai travar, ele vai blindar para que outras pessoas não possam copiar esse arquivo de forma indevida, tá? Então ele vai lá, vai pegar o seu arquivo, tá? A sua unidade de armazenamento e vai criptografar, tá? Então para a pessoa ter acesso, ela vai ter que ter ali a chave de acesso nesse arquivo. É um arquivo, é um recurso de segurança do Windows, tá? E o que vem caindo ultimamente é o BitLocker to go, que é uma variação, tá? É a mesma coisa, ele vai criptografar arquivos, mas ele é arquivo de unidades removíveis, de pendrive, tá? Então, esses recursos, eles são recursos que servem, turma, olha só, para criptografar os dados,
tá? Então, é um recurso de segurança que visa evitar, tá, roubo de dados. E para isso ele criptografa, ou seja, ele codifica os dados conforme eles vão sendo gravados, tá bom? Então, para a gente aqui, ó, letra A, e ó, esse é um conceito que cai sempre, então é muito importante você tomar nota, colocar no seu caderno de revisão, você riscar muito aí, tá? Porque ele pode estar na sua prova. A7. No Windows 10 Pro, as configurações de segurança, letra A, inclui nativamente a ferramenta contra ameaça chamada Windows Microsoft Defender Antivírus. B. Possui mecanismos para instalação de anti-spam por meio do Windows Exploit Protection. Não possuem proteção nativa contra malware, mas permitem integrar as ferramentas antivírus por meio do Windows Update ou do Microsoft Store. Possui nativamente a ferramenta Windows Defender Firewall, que permite eliminar vírus em arquivos de usuários e ou sistemas. Vamos lá. Se liga só. O Windows ele traz uma ferramenta que é um antivírus natural, tá? A gente sabe que antivírus, como a gente viu ou você ainda vai ver na aula de segurança da informação, que o antivírus é uma ferramenta de segurança que visa eliminar, tá? Monitorar e eliminar a ação de pragas virtuais, entre elas o vírus, tá bom? Só que o Windows ele traz já, sim, que você precisa instalar um antivírus. Claro que esse antivírus não é aquele antivírus robusto que protege tudo, tá? Ele é um antivírus básico, tá? Mas que ele vem já instalado no Windows, tá? Essa ferramenta é chamada de Microsoft Defender, tá? Então, o Microsoft Defender Antivírus, tá? É a ferramenta, tá? Do Windows, tá? Que tem a função de eliminar vírus, tá? Eliminar vírus. Proteger o seu computador de pragas virtuais. Lembrando que esse é um recurso básico, então você pode e deve associar ao seu Windows outras ferramentas de antivírus, tá bom? Como o Norton, como o MagSafe, tá? Então é importante, toda vez que a gente fala de segurança, é muito importante. Mas a letra A aqui, por quê? Porque no Windows ele já traz aí uma ferramenta de segurança, tá bom? Se liga nisso aqui, ó. Número 8. No Windows é possível copiar e armazenar temporariamente na memória RAM um objeto, ou seja, arquivos ou parte de um texto, por exemplo, para posteriormente copiá-lo em outras unidades ou em outros documentos. Essa funcionalidade é chamada de lixeira, meu computador, colar especial, pesquisar ou área de transferência. Se liga. Sabe quando. Aqui é um tanto quanto óbvia, né? Mas vamos lá. Sabe quando você dá um Ctrl C e aí depois o decorrente do Ctrl C qual é? Ctrl V, não é isso? Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V. Quando eu dou um Ctrl C em uma figura, em um texto, em um arquivo, ele automaticamente ele é armazenado, tá? Isso de forma virtual, ele é armazenado em um recurso chamado área de transferência. Tá? Por que área de transferência? Porque você está transferindo, você está copiando ou recortando um arquivo de uma unidade, de um local no seu computador, no seu arquivo, para outro. Então, ele está transferindo. Então, ele armazena de forma temporária esse dado que você deu um Ctrl C, até que você dê um Ctrl V em outra unidade. Então, aqui para a gente, o nome desse recurso é área de transferência, letra E, ajuste isso aí no seu gabarito, tá bom? Vamos seguir. No explorador de arquivos do Windows, pode ser selecionados de forma aleatória ou alternada em uma pasta dois ou mais arquivos para serem copiados ou arrastados para outras unidades. Para fazer a seleção, basta. Vamos lá. Ele está falando aqui o seguinte, gente. Sabe quando você quer selecionar mais de um item, tá? Você quer copiar mais de um item, selecionar, tá? Imagina que você tem vários arquivos espalhados. Você tem vários arquivos espalhados. Deixa eu arrumar um espacinho aqui, tá? Você tem aqui doc 1, por exemplo, doc 2, exemplo, tá, turma? Doc 3,
DOC 4, DOC 5, isso tudo dentro da sua unidade C, por exemplo. Aí você quer selecionar esse DOC 1, o DOC 3 e o DOC 4, por exemplo. Você não quer o DOC 2 e não quer o DOC 5, por exemplo. Então, como que você vai fazer? Quando você pressiona a tecla C ou a tecla Shift ou a tecla Ctrl, ela vai te trazer aí uma ordem diferente, tá? Então, se você mantiver aí pressionada a tecla Ctrl e você for clicando em cada arquivo, ele vai fazer com que você selecione de forma alternada, tá? Agora, se você pressionar a tecla Shift e clicar, por exemplo, você pressionou a tecla Shift, clicou nessa. Opa, desculpa, turma. Vou voltar aqui. Você clicou no DOC 1 e clicou no DOC 5, ele vai selecionar tudo. Por quê? Porque é o S, então é de forma o quê? Sequencial, tá? Agora, se você pressionar a tecla Ctrl e for clicando em um por um, ele vai catando. Então, ele vai catando. Então, como é que você vai colocar aqui? Shift sequencial e C catando. Então, você vai pressionar a tecla Shift e vai clicar em cada um desses, ele vai de forma o quê? De forma não sequencial. Então, para essa questão, a alternativa correta é a letra B. Ou seja, quando você pressiona a tecla Ctrl e vai clicando, tá? Então, ele vai selecionar, deixar azulzinho, tá? De forma não sequencial. Agora, a tecla Shift, tá? Se você clicar, pressionar a tecla Shift e clicar, ele vai de forma sequencial. Dando sequência aqui no número 10. No sistema operacional Windows 10, funcionando em condições normais, pode obter informações de desempenho do computador, tais como o uso da CPU e memória, em uma aba do. Aí ele vai trazer para você. Ele quer saber o seguinte, tá? Informações. Cadê meu trem aqui, moço? Informações do desempenho. Ah, porque tá virado aqui, gente. Desempenho do computador, tá? O uso e memória. Então, para isso, ele vai trazer para você aqui um recurso chamado gerenciador de tarefas, tá? O gerenciador de tarefas, você pode selecionar ele pressionando a tecla de atalho Ctrl mais Shift mais ESC. Então, ele vai abrir uma janelinha, tá? Ele vai abrir uma janelinha com várias informações, tá? De desempenho do computador. Dentre elas, CPU, memória, unidades de rede. Então, o nome dessa janelinha é gerenciador de tarefas. Normalmente o pessoal confunde com Ctrl Alt Del, tá? Que é quando você vai poder fechar e encerrar alguns programas. Só que a tecla Ctrl Alt Del, ela não abre o gerenciador de tarefas, ela abre uma tela, tá? Em que você pode selecionar o gerenciador de tarefas. Então, o gerenciador de tarefas é aquele sabe quando o seu computador está ficando mais lento e aí você quer encerrar alguns aplicativos, tá? Esse é o gerenciador de tarefas e você utiliza ele, você pode acioná-lo pressionando as teclas Ctrl, Shift mais ESC, tá? Então, lá, além de mostrar ali os programas que estão em execução, ele também te traz aí informações sobre o desempenho do seu computador. Então, nós estamos falando aí do gerenciador de tarefas. É um recurso que cai muito, tá? Que cai muito. E como eu sei disso, turma? Por quê? Porque eu mapeio as questões, tá? Eu sei exatamente o que cai nos últimos anos, bastando monitorar aí de forma estratégica,
tá? Como estudar para concurso. Então, a gente não estuda de forma aleatória, a gente estuda de forma estratégica. E é isso que eu ensino nos meus treinamentos, nas minhas aulas, nas minhas mentorias, para que você possa aí acelerar o seu processo de aprendizagem, tá? Porque você não precisa saber tudo para você passar em prova, você precisa só saber o que cai. Então, o gerenciador de tarefas é um recurso que cai muito, tá? Então, como que eu sei disso, turma? Porque são mais de 10 anos orientando pessoas, fazendo com que pessoas mudem sua vida, estudando em alta performance, tá? Eu apliquei isso na minha vida, tá? Então, como vocês sabem, eu já expliquei algumas vezes, foram 4 meses de estudo e 12 aprovações, tá? Então, é porque o André é muito inteligente? Não, é porque o método, é método de estudo, tá? E é isso que eu ensino nas minhas mentorias, e eu já falei para você que eu estou deixando aqui embaixo no descritivo, tá? Um bônus, tá? Para você entrar na mentoria, tá? Já esse bônus ele vai ser por tempo limitado para que você possa aí obter um desconto de mais de R$ 500, tá? Para você entrar e mudar aí o nível do seu estudo, estudar de forma estratégica, inteligente, para que você possa aí não ficar com medo de estudar e no dia da prova lá você ter branco, tá? Para você eliminar aí a dificuldade de desenvolver um plano de estudo. Eu vou te ensinar a desenvolver o seu plano de estudo de forma estratégica, tá? Para que você tenha uma direção nos seus estudos, para acabar com aquela ansiedade, tá? Da diarreia ou aquele medo do branco, tá? Para você começar a eliminar e superar a estagnação do seu estudo. Tem gente que estuda há 5 anos, gente, e não passou ainda fica no cadastro de reserva, tá? Dificuldade de concentração, sabe quando você fica devaneando? A pessoa estuda, então vou te trazer técnicas de concentração e foco para que você possa aproveitar aí a sua sessão de estudo, tá bom? Então, aqui embaixo, aproveita que aqui embaixo tem um link com um desconto especial para você que é meu aluno, para você que está aqui, tá, nesse canal, assistindo esse vídeo e aprendendo bastante, tá bom? Então, aproveita para você acelerar, porque esse é o ano, chegou o seu ano de ser aprovado, tá? Então, dando continuidade aqui, turma, questão 11. Para se ausentar temporariamente de sua estação de trabalho e mantendo seu computador inacessível sem necessariamente desligar ou fechar os aplicativos, o usuário, além de configurar o acesso do Windows com senha, deverá pressionar simultaneamente as contas Ctrl Alt Del e selecionar a opção sair. Será que é isso, turma? Sair, ele está falando de sair? Não tem essa opção lá, não é verdade? Pressionar simultaneamente as contas Ctrl Alt Del e selecionar a opção gerenciador de tarefas. Lembra que a gente viu na questão anterior o que era gerenciador de tarefas? É aquele para você fechar os programas que estão em execução, né? E estão lentos, causando lentidão. Acionar o botão iniciar e selecionar ligar, desligar e reiniciar. Você quer reiniciar o computador? Você quer reiniciar o computador? Não. Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl Alt Del e selecionar a opção cancelar, você pressionou Ctrl Alt Del, abriu a telinha. Se você cancelar, ele volta para o status que estava anteriormente. E letra E, pressionar Ctrl Alt Del e selecionar a opção bloquear. Então, essa é a nossa questão, o quê? É a nossa questão correta, tá bom? Letra E, ajustando o seu gabarito. Questão simples, tá? Mas que causa aí um certo desequilíbrio se você não estiver preparado, tá? 12. O explorador de arquivos, tá? Do Windows 10 permite que se compacte e descompacte arquivos com extensão zip. Vamos lá, turma. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para você é o seguinte, que o explorador de arquivos antes era chamado de Windows Explorer. Então, agora, atualmente, Explorer. Ele é chamado de explorador de arquivos, tá? Explorador de arquivos. Você pode até colocar uma tecla chamada WinKey. Olha aí que beleza. Mas então ele vai abrir aquele gerenciador, ou seja, o Windows Explorer é o seu aplicativo que gerencia os seus arquivos, tá? Aquele que tem aqui do lado os diretórios, e você começa a ver os arquivos aqui desse lado, tá? Então, é possível dentro desse ambiente você zipar, compactar os seus arquivos, ou seja, colocar várias fotos, foto 1, foto 2, foto 3
de uma forma compacta, configurada e colocar tudo isso dentro de um pacote apenas, de forma compactada para ele ficar menor, mais leve, para você mandar por e-mail, para você copiar e arrastar? Então, é sim, a questão agora é o quê? Questão correta. A questão está certa. Então, o Windows Explorer, tá? Antigo Windows Explorer, explorador de arquivos, ele pode você compactar e descompactar arquivos lá dentro. Tá bom? Então, ajuste no seu gabarito, questão correta. Questão 13. É possível criar novas áreas de trabalho no Windows por meio do acionamento das teclas Alt Tab e no ambiente disponibilizado clicando na nova área de trabalho. Olha só o que ele traz para você. Primeiro, ele está falando de novas áreas de trabalho. Lembrando que aqui no Windows você tem ali o desktop, ou seja, a sua área de trabalho, tá? Então, o seu desktop, que é onde ficam os seus ícones, tá? Onde tem a barra de tarefas, onde fica o menu iniciar, não é isso? Menu iniciar, onde você tem aí os seus atalhos, lembrando que atalho é um link direto para um recurso ou um diretório, certo? Onde você tem a barra de tarefas, lembrando que a barra de tarefas a gente pode movimentar e pode ocultar, certo? Só que, olha só, quando você tem alguns programas abertos, ou seja, tem várias janelas abertas aqui, você pode visualizar de forma simultânea, ou seja, de forma alternada, você vai passando por elas, pressionando as teclas Alt mais Tab. Então, a função da tecla Alt Tab é você alternar na visualização dessas janelas. Então, você tem a janela 1, por exemplo, uma planilha do Excel. Essa é a janela 1, certo? A janela 2 é, por exemplo, um arquivo do Word, certo? Um arquivo do Word que você está trabalhando. Essa é a janela 2. A sua janela 3 pode ser ali o seu Windows, seu Internet Explorer, o seu Microsoft Edge, o seu Google Chrome para você navegar na internet. Então, toda vez que você pressiona Alt Tab, ele vai mostrar em primeira tela cada uma dessas janelas. Então, a questão é o quê? Correta, porque essa é errada, desculpa, é errada. A questão é errada. Por quê? Porque a função da Alt Tab não é criar novas, não é, opa, desculpa, turma. Não é criar, não é criar novas janelas. Ih, o trem bugou aqui, foi. Vamos voltar lá, nós estávamos na 13, né? A função da Alt Tab não é criar novas áreas de trabalho, mas sim alternar entre as janelas que estão abertas, tá bom? Então a questão está errada, ajusta no seu gabarito aí. 14. No Windows 10, o usuário pode usar o recurso Visão de Tarefas para organizar as janelas abertas. Então, essa questão é correta. Lembrando que o que é o Task View ou Visão de Tarefas? Você vai ter aqui a barra de tarefas, aqui é o desktop, tá, gente? Aqui tem o menu iniciar, e aqui embaixo você vai ter fixado alguns programas, e você vai ter o Task View, que é um botão mais ou menos desse jeito aqui, ó, em que vai mostrar para você quais são os programas, quais são as janelas que estão o quê? Abertas, em funcionamento, tá? Para você alternar ela, você pode pressionar as teclas Alt Tab, como a gente viu na questão anterior, mas já tem uma função que você clica, ela te mostra de forma o quê? Organizada, tá? Então, isso, na verdade, pegou muito candidato bom, que é o organizar janelas abertas. E organizar é colocar em uma visão em forma ordenada, tá bom? Então, a questão é correta, ajusta no seu gabarito a questão 14. A questão 15, olha só que legal. Com finalidade de proteger os seus arquivos no Windows 10, o usuário pode criptografá-los pelo aplicativo Windows Defender Firewall no painel de segurança do Windows. Você lembra o que eu falei para você? Um recurso que cai muito, que pode criptografar, é o recurso chamado BitLocker. Olha aí, caindo de novo. O BitLocker é um recurso que serve para criptografar os dados de um diretório, de um diretório,
certo? De um diretório, não, de um local de armazenamento. Tá me fugindo o nome. De um diretório de armazenamento, certo? E você também tem o BitLocker, um BitLocker to go. O BitLocker to go, ele criptografa arquivos de um pendrive. Então, o que é criptografar? É codificar para evitar que pessoas tenham acesso sem ter ali a chave de acesso, tá? É para que evite que pessoas copiem os arquivos sem a permissão do usuário. Então, essa questão é o quê, turma? Essa questão é errada. Por quê? Porque o Windows Defender, tá? O Windows Defender, ele não tem a função de criptografar arquivos, tá? O Windows Defender é um antivírus. Tá ruim aí, não tá, turma? É o antivírus do Windows, tá? Então, o recurso para criptografar os arquivos é exatamente o quê? O BitLocker, tá bom? Então, questão errada para que você possa aí continuar, tá bom? Lembrando você aqui que eu estou deixando para você aqui um bônus para você entrar aí na comunidade Acelera Aprovação, a minha mentoria de estudos de alta performance para concurso, tá? Então, quer acelerar os seus recursos, seu processo de aprendizagem, quer estudar de forma correta, com material correto, aprender a fazer um planejamento de estudo, aprender a controlar suas emoções, tá? Na hora de você estudar, de não ficar ansioso, de não perder, de não permitir que a sua mente fique devaneando, estudar de forma assertiva, tá? Tô deixando para você aqui um bônus. Para você que está aqui, ou é meu aluno, está assistindo essa aula, vou deixar um desconto para você. E o que você ganha nessa mentoria? Vai ficar um ano, vai ter um ano de acesso à plataforma para assistir quantas vezes quiser. Você vai ter um canal direto, exclusivo comigo, seu mentor, coach, treinador, já fui aluno, estudei, passei, tá? E hoje eu ajudo você aí a passar no seu concurso, tá? Suporte para dúvidas, se tiver dúvida no seu planejamento, se tiver dúvida, não estiver avançando, tá? A gente vai te ajudar aí, eu e minha equipe. Materiais exclusivos para você baixar, várias ferramentas para você aprender a aplicar aí, melhorar a sua performance. Plano estratégico de estudo com acompanhamento para a gente colocar indicadores, tá? Indicadores de performance, indicadores de hora, tá? E acesso à comunidade, você vai ter aulas ao vivo uma vez por semana, e é isso. A gente está aqui para fazer você evoluir. O meu objetivo é que você passe no seu concurso, tá bom? Bora seguir aqui. 16. Lembrando que aqui embaixo tem aí o link para você baixar o seu material. No Windows 10, a segurança do Windows verifica continuamente a existência de malwares e vírus e inclui um programa chamado Microsoft Defender Antivírus. Então, a gente viu na nossa aula de segurança da informação, se você não viu ainda, que malwares e vírus são pragas virtuais, tá? E tem pragas virtuais, e o objetivo de uma praga virtual é danificar o seu computador. E por isso o Windows ele já vem com um antivírus nativo, ou seja, um antivírus que é básico, tá? Um antivírus que é básico, antivírus, tá? A gente chama de antivírus nativo, ou seja, ele já vem instalado. Claro, lembrando que não é aquele antivírus potente, tá? Ele é um bom antivírus, mas ele é básico, tá? Então você pode sim associar com outros. Então, repetindo essa questão, caindo novamente esse conceito, então é importante você saber que o Windows tem o Microsoft Defender antivírus, tá? Então, essa questão é o quê, turma? Essa questão é certa, correta, ajusta no seu gabarito. Beleza? Até aqui, tá tranquilo? 17. O Windows permite criptografar arquivos ou pastas, exceto na visão que Home. Tá? Essa questão é correta. Tá? O Windows ele tem algumas versões e a versão Home é a versão básica. Tá? É a versão básica. E na versão básica não vem o recurso chamado o quê, turma? Você já está cansado de saber. BitLocker. Olha que legal. Como que você vai copiar isso no seu caderno de revisão? O caderno de revisão é um recurso que você, em aula eu já te ensinei e dentro da mentoria eu te ensino.
tá bom? Como que você vai copiar lá? BitLocker é um recurso que serve para criptografar os dados. BitLocker, ele é disponível para todas as versões, exceto na visão Home, certo? O BitLocker utiliza o conceito de criptografia. Aí você pode colocar observação aqui, ó. BitLocker to go. Aí você vai colocar, serve para criptografar os dados de um pendrive, por exemplo. Então, estou trazendo para você aqui como você estudar por meio de questões, tá bom? Então, criptografar, como a gente viu lá na aula de segurança, ou você ainda vai ver, é o quê? É codificar, é utilizar recursos de criptografia para evitar o acesso indevido, para evitar a cópia, para evitar que hackers, crackers roubem seus dados, tá? O que é criptografia? É uma técnica utilizada para embaralhar os dados de forma que apenas os envolvidos na comunicação possam compreendê-la, tá bom? E o BitLocker, que é um recurso do Windows, utiliza o conceito de criptografia para evitar que pessoas tenham acesso. O que é criptografia, professor? Sabe quando você vai uma senha no banco? Peraí, ó, tô com meu celular aqui. Sabe, aqui, ó, por exemplo, você tem aqui as senhas, tá? E aí, o que aparece, ó? Aqui em cima, você tá vendo, ó? Cadê você? Tá vendo aqui em cima que ele não mostra a senha, ele vai colocando o quê? Um asterisco, uma bolinha aqui. Então, isso é um recurso de criptografia, tá? Ou seja, ele esconde a informação, ele embaralha a informação. Nesse caso aqui, quem é que sabe? Os envolvidos sou eu e o quê? O sistema operacional do computador, então, do celular nesse caso. Então, o BitLocker, ele serve para isso, tá bom? E ele é disponível no Windows, exceto na versão Home, que é a versão de entrada básica, tá? É a básica de tudo, tá bom? Bom, questão 18. É possível abrir o explorador de arquivos a partir da combinação de teclas a seguir. Lembrando que esse botão aqui, ó, é o botão que a gente chama de WinKey, que é a tecla do Windows. E toda vez que eu associo essa tecla, esse botão com uma tecla, ele traz o quê? Ele traz uma função, tá? Uma função específica. Nesse caso aqui, quando você coloca com o botão E, ele abre o quê? O explorador de arquivos. De arquivos. Então, essa questão é o quê, meu povo? É uma questão correta. Anota outras aí para você. Se você apertar a tecla WinKey mais R, ele vai abrir o executar. Certo? Se você pressionar a tecla WinKey mais L, ele vai fazer o logon, ou seja, vai bloquear o seu computador, tá bom? Então, vou deixar para você aqui um arquivo com a lista de vários o quê? De várias teclas de atalho, tá bom? Então, é importante porque tecla de atalho sempre cai, como você viu aqui já no glorioso CESP e Sebrasp, tá bom? Então, bora seguir aqui. Questão 19. No Windows, podem coexistir arquivos com nomes janela.txt e janela.txt, pois o sistema operacional trata os dois arquivos diferentes. Olha só, aqui eu trago um conceito para você que é o Case Sensitive Case. Ou seja, o que é Sensitive Case? É quando o sistema ele faz uma diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula, tá? Então, o Windows, ele não é um sistema operacional, não é sensitive case. O que é isso, professor? É a mesma coisa. Esse arquivo para ele é a mesma coisa. Com letra minúscula ou letra o quê? Maiúscula. Ele não faz essa diferença. Por que é isso? Se você colocar isso no Linux, por exemplo, o Linux ele vai diferenciar. Esse é um arquivo e esse é outro. Já o Windows não. Ele não faz diferença se a letra é maiúscula ou minúscula na hora de você salvar um arquivo. Então, ele não é sensitive case. E sensitive case é quando ele é sensível
O que é ser sensível? Sensível demais, eu sou alguém que chora. O que é isso? Não é a música, é que ele faz a diferença se esse arquivo é maiúsculo, se essa letra é maiúscula ou minúscula. Então ele é sensível ao caso, tá bom? Então, questão o quê? Questão errada, meu povo. Questão errada, tá? Na 19. Bora para 20 aqui, ó. Por meio de configuração adequada, um ícone de programa pode ser fixado à barra de tarefas, de modo que o programa possa ser acessado diretamente por ali. Calma, calma, calma. O primeiro de tudo, o que é um ícone? O que é um ícone? O ícone é uma representação gráfica. É uma representação gráfica de um programa, de um arquivo, certo? Então é o desenhozinho que a gente vai lá e clica como um atalho, tá? Então isso é um ícone. Agora, ele está falando de barra de tarefas e a gente já viu aqui que eu tenho o desktop e a minha barra de tarefas é aquela barrinha que fica aqui embaixo. Eu posso movimentar essa barra, turma? Posso ou não posso? Posso movimentar, eu posso colocar ela aqui do lado, tá? Eu posso colocar ela aqui em cima, eu posso colocar ela do outro lado. E essa barra de tarefas, ela serve para armazenar ícones dos programas. E eu posso sim, eu posso fixar, deixá-la de maneira fixa, tá? Principalmente aqueles programas que eu uso com maior frequência. Para eu vir aqui, ó, e só dar um clique, clec, clec, e ele abrir automaticamente. Gostou do clec, clec? Então, é isso, essa questão é o quê? Questão corretíssima. Ajusta aí no seu material. Tá bom? E eu vou te falando isso, pô, e exercitando muito, tá? Falando com você, copia, ajusta no seu gabarito, para. Por quê? Porque essa é a técnica, faz parte da metodologia que a gente utiliza dentro da mentoria, tá? Que eu utilizo nas minhas aulas para que você possa aí aumentar o corpo caloso, ou seja, aumentar a sua capacidade de conexão neural, a sua sinapse, tá bom? Então, isso vai fazer com que você possa melhorar aí a sua capacidade de resolver questões. Tá? Então, é importante você se antenar no que eu estou te trazendo aqui também, além do conteúdo de informática, tá? Então, você precisa de conhecimento, prática e repetição, tá? E repetir, repetir, repetir muitas vezes algumas questões, e eu bato muito isso dentro da mentoria, tá? E eu estou te lembrando isso porque aqui hoje tem uma oportunidade única para você fazer parte da comunidade Acelera de Aprovação e realmente acelerar os seus estudos aí, tá bom? Assim como eu fiz, dei 4 meses, fui aprovado em 12 concursos, e como eu tenho feito para vários alunos. Professor, você é muito cabeção, SDF? Não, tá? Vim da escola pública, estudei por método, tá? E é isso que eu estou te ensinando aqui todo dia, tá? E aí lá você vai ter acesso a aulas gravadas, 1 ano na plataforma, tá? Canal direto comigo, onde você vai poder tirar dúvidas direto, se é melhor você estudar por videoaula, se é melhor você estudar por PDFs, como que é? Tá? Tem técnica para isso, tem ferramenta onde a gente vai mapear o seu perfil, tá bom? Suporte para dúvida, material exclusivo para você baixar, um plano estratégico de estudo, onde você vai ter a rotina ali, você vai saber exatamente o que estudar em cada dia, tá? Eu preciso estudar 12 horas. Não, não precisa estudar 12 horas, você vai estudar aquilo que você tem disponível para você estudar em alta performance, tá bom? E acesso a aulas ao vivo, então a gente vai ter uma vez por semana aí, aulas ao vivo para você tirar dúvida, levantar sua mãozinha, falar tudo online, onde você estiver, pelo celular, pelo telefone, e eu vou estar aqui até você tomar posse no seu concurso. Amém? Mudar a vida da sua família e a sua, assim como eu mudei a minha, e tá tudo certo, e é pau na máquina, e bora caminhar aqui para o final. Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como o seguinte. Aí, calma aí. Ele está falando aqui do nome do arquivo, tá? Nome do arquivo. Aí eu preciso te trazer alguns conhecimentos aqui, tá? Ou revisar se você já foi meu aluno. A primeira coisa é que o tamanho máximo, ou seja, o tamanho máximo de um nome no arquivo, tamanho do arquivo, do nome, o tamanho máximo, ou seja, a quantidade de letras, de caracteres que o nome pode ter no Windows é 260 caracteres. Então aqui a questão já está errada porque não é 256. O professor não sabia disso, não. É por isso que você está aqui. E eu não posso utilizar nesse nome, tá? Lembrando que o nome, ele tem o nome do arquivo e o quê?
A extensão. Lembra disso? Você sabe disso. Extensão, tá? Então, tipo, ô, meu povo, já deu spoiler aí na próxima questão, né? Nome e extensão. E no nome, eu tenho os arquivos proibidos, tá? Os caracteres proibidos. Ou seja, eu não proibidos. Eu não posso utilizar alguns caracteres para colocar no nome, tá? Quais são esses caracteres? Barras, asteriscos, sinal de maior e menor, interrogação, dois pontos e aspas. Como eu vou saber disso, professor? Assim, ó, você não pode utilizar o baseado. Como aí, professor? Baseado. O baseado. O que é o baseado? As barras, eu não posso usar barras. Fica fácil assim, não fica não? Eu não posso usar barras. Eu não posso usar asterisco. Eu não posso usar asterisco. Eu não posso usar o sinal de maior e o sinal de menor para colocar no nome. Eu não posso utilizar o sinal de interrogação. Eu não posso usar aspas no nome. E eu não posso usar os dois pontos. É essa sequência aqui. Só que, para você se lembrar de nunca esquecer, eu trago o baseado, que é um mnemônico para você poder aí memorizar na hora da sua prova. Então, repete isso várias vezes, toma nota disso, nome do arquivo, igual eu fiz aqui, organize o seu caderno, tá? Para você facilitar, ajudar aí a sua memória a lembrar na hora das questões. Tá bom? 22, no Windows Explorer, os arquivos são elementos de armazenação de informação e as pastas são objetos para a organização dos arquivos. Exatamente. O arquivo é um conjunto de informações, não é isso? As pastas, um conjunto de arquivos, e um diretório é um conjunto de pastas. Gostou dessa aí? Então, questão é o quê? Corretíssima, tá? Corretíssima. Então, bora caminhar aqui. 23. Esvaziar a lixeira do Windows é suficiente para clicar com clicar com o botão direito, o ícone a ela associado, selecionar na lista disponibilizada a opção esvaziar a lixeira e clicar na opção sim para confirmar a exclusão dos arquivos. Essa questão é o quê? Correta. Mas sobre lixeira, eu preciso te dizer algumas coisas, tá? Primeiro, o que é lixeira, meu povo? Lixeira é o local que armazena arquivos excluídos, tá? Arquivos excluídos. Você sabe disso? Sabe disso. Então, eu quero que você tome nota aí de algumas coisas, de algumas observações que eu vou falar sobre lixeira. Arquivos excluídos. Primeiro, excluídos. A primeira informação que eu vou te dar é que existem hipóteses, via de regra, quando eu excluo um arquivo, ele vai para a lixeira. Tá? Segunda bolinha que você vai colocar aí, segunda bolinha que eu digo é aqui, ó, é a segunda informação, a segunda observação. É que o tamanho da lixeira é variável. Tá? O tamanho da lixeira é o quê, meu povo? Variável. Tá? O tamanho da lixeira é variável. E aí eu quero que você coloque assim, ó, casos de exclusão o quê, meu povo? Direta. Via de regra, quando eu excluo, quando eu aperto o del, esse arquivo vai para a lixeira. Mas existem alguns casos que, que o arquivo é excluído o quê? Diretamente. Anota eles aí. Primeiro, quando eu pressiono as teclas Shift mais del, ó, se eu apertar delete, delete, ele vai para a lixeira. Mas se eu apertar Shift mais delete, ele é excluído diretamente. Outra hipótese é quando eu excluo arquivos, da arquivos de rede, de unidade de rede, quando eu excluo arquivo direto do e-mail, quando eu excluo arquivos que são maiores do que a lixeira, ou seja, eu estou tentando colocar um arquivo dentro do tamanho da lixeira que não cabe, então ele exclui diretamente, tá bom? Então, esses são alguns casos em que o arquivo é excluído o quê? Diretamente.
24. Se a lixeira não estiver vazia, para esvaziá-la, é suficiente clicar no botão direito do mouse sobre a lixeira e na lista que aparece em decorrência dessa ação, e clicar em esvaziar a lixeira, realizando as confirmações necessárias. Essa questão é o quê? Correta. Professor, você já fez essa questão? Não, não fiz. E é uma coisa que eu ensino muito na mentoria, é como você mapear as questões de forma estratégica. Por quê? Porque as questões se repetem. Então se liga nessa 24. É uma questão de onde? Do CESP e da PRF, tá? Falando sobre lixeira, para esvaziá-la é suficiente clicar no botão direito, tal. Beleza. Agora, olha isso aqui. Olha aqui. Polícia Civil da Paraíba. É suficiente clicar com o botão direito do ícone associado, selecionar a opção esvaziar, clicar sim para confirmar a inscrição. Mesma questão, gente. A mesma questão. Olha só. A mesma questão. Certo? Então, é importante você estudar de forma estratégica. Tá bom? Para você aprender e tomar posse logo no seu concurso. Certo? Então, já clica no botão aqui logo, entra na mentoria, aprende, vamos aprender, vamos acelerar a sua aprovação, tá? Vamos estar num ambiente, o ambiente contribui, um ambiente com outros alunos que estejam respirando, falando de alta performance, para você melhorar, evoluir, beleza? E a última aqui, o desfragmentador de discos do Windows permite abrir arquivos que foram compactados por meio do software desconhecido, mesmo que esse não seja instalado na máquina do usuário. Essa questão é errada, povo. Por que ela é errada? Tá? O desfragmentador de disco, ele não é para abrir arquivos. Tá? O desfragmentador de discos é para alocar de forma contínua arquivos na memória. Então, ele vai fazer com que os arquivos sejam organizados para melhorar, para otimizar, tá, o acesso, melhorar a velocidade de acesso ao computador. O computador vai ficando meio lento, então você utiliza aí um desfragmentador de disco. Por que isso? Imagine que a memória do seu computador é algo como isso que eu estou desenhando aqui para você, tá? Você salva um pedacinho, ele vem aqui, salva outro pedacinho aqui. Toda vez que você vai abrir um arquivo, ele vem, ele tem que acessar esse arquivo aqui, ele tem que acessar esse pedacinho do arquivo aqui e acessar esse aqui, esse aqui. Então tem esses espaços aqui. Então isso faz com que o seu computador fique lento. O que é o desfragmentador de disco? Ele vai pegar e organizar, vai pegar esses arquivos aqui que estão espalhados em memórias espalhadas, em endereços espalhados, vão colocar de forma contínua, pertinho do outro, ó. Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido. Isso vai aumentar a velocidade do seu computador, vai melhorar a performance do computador. Tá certo? Então, o desfragmentador de discos serve para você organizar o seu computador e não para abrir arquivos que foram compactados. Beleza? Então, espero verdadeiramente que essa aula ficou um pouquinho maior, né? Que ela possa ter te ajudado aí. Veja várias vezes, repita. Conhecimento, prática e repetição. Assim você vai adquirir habilidade de resolver questões, tá? Porque no dia da sua prova você não precisa dar aula, você não precisa saber tudo, só precisa saber resolver questões, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para você. Tem um link especial aí para você poder tomar posse, tá? De um desconto especial e fazer parte da comunidade Acelera Aprovação, igual essa galera aqui. Beleza? Turma, forte abraço, bora para cima, arrebenta, pau na máquina, te vejo do outro lado. Aproveita, vai acabar. Aproveita, meu povo, aproveita. Ó, galera aí, tudo aprovada. Bye, bye, até a próxima. Valeu, tamo junto, aproveita. Valeu, te vejo lá. Ele ensina que a nossa aprovação vem de dentro para fora. E isso eu não sabia. Só vim saber quando eu comecei a fazer curso com ele. Foi quando eu resolvi seguir a risca o método de professor. Ele sempre muito disposto a nos ajudar. Quando eu comecei com o André, apresentei para ele o desejo de fazer parte da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Ele falou assim: moleque, vem comigo que eu vou te acompanhar. Uma das melhores coisas que eu fiz foi ter confiado e empregado esse tempo e investimento nele. Me ajudou tanto pessoalmente quanto nos estudos, né? Me auxiliou no fazer um planejamento,
ter organização, saber qual que é realmente o meu foco, ler o edital, detalhar, saber o que é edital, estudar o edital mesmo. Sabe, né? O que é o estudar direito? A gente acha que é só pegar aquele vídeo aula e mesmo ficar no vídeo aula. A gente acha que é só pegar esse vídeo aula é uma perda de tempo. Ele não, ele ensina um estudo ativo. A professora André tem um papel interessante porque ele me trouxe a possibilidade de aprender a estudar incentivando, e foi como eu consegui lograr êxito na prova discursiva e objetiva da Polícia Militar do Distrito Federal. Não estou aprovado. Hoje eu estou esperando apenas ser convocado. É assim, o primeiro concurso que eu fiz. Então, eu tenho só a agradecer. Adorando. E a minha palavra de definição desse curso é evolução. Bom, eu indico para todos que estão perdidos. O professor André tem uma linda história, conseguiu ser aprovado em vários concursos, estudando por 5 meses. Hoje eu entrei no Acelera para chegar a uma alta performance de estudos e atingir meu objetivo. Então, eu super indico o Acelera é maravilhoso. E hoje eu sou extremamente agradecida. Muito obrigada, professor André, por tudo que você fez e faz, pelas pessoas que contratam a mentoria. Você é um excelente professor, um excelente coach. Eu indico para qualquer pessoa. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo material da segunda, pelas palavras de força, as mensagens de força que você mandou todos os dias, você não mede esforço no seu aluno. Muito obrigada. Eu te agradeço. O professor é um professor maravilhoso, o médico é maravilhoso, mudou a minha vida. Cara, o primeiro concurso que eu fiz, já ser aprovado, só tenho a agradecer. A ele que me acompanhou e a Deus principalmente. Mas com a força dele, com o que ele me guiou, eu te falo, foi extremamente necessário e essencial. Moleque, gosto mais de você. Forte abraço. Tamo junto.